Sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Pois bem, nas sextas-feiras temos uma janela aberta para o futuro. Na verdade, hoje, a consciência da 22ª semana entra em nossa consciência e nossa mente, preparando-nos para a grande celebração dominical, tanto nas suas vésperas como no próprio dia. Significa, nós agora iniciamos a escuta atenta, contemplativa, meditativa do Evangelho deste 22º domingo do tempo comum. Depois de mais de um mês, retomamos o Evangelho de São Marcos, já que estávamos estacionados e muito prazerosos no 6º capítulo de São João. Voltamos agora ao curso ordinário, que é um ano voltado para as narrações de São Marcos. Estamos no capítulo 7, versículos 1 a 8. E 14 a 15 e 21 a 23. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as ter purificado. Na verdade, os fariseus e os judeus, em geral, não comem sem terem purificado cuidadosamente as mãos, conforme tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar copos, jarros e vasilhas de copa. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É vão o culto que me presta, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderes à tradição dos homens. Depois, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: ouvi-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Por isso, o interior dos homens, porque do interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Bem, estamos diante de uma grande unidade que está centrada sobre a questão da tradição piedosa judaica. A maioria dos mandamentos gira em torno de quase 600, eram preceitos ligados a todos os campos da vida, como o princípio perfeito
da menstruação ao trabalho, ao respeito aos servos, em relação a qualquer coisa, relacionamento social, justiça, etc., tudo a partir do Decálogo estava contemplado. Então, Israel não era uma terra sem lei, ao contrário. Porém, há uma inversão, e aqui começa o grande diálogo de Jesus, e às vezes ele começa muito diretamente. Quando interpelado pelos fariseus, pelos doutores da lei, por aqueles que estão em volta da sua atividade dramatúrgica, ele imediatamente os enquadra, porque diz sobre eles hipócritas. Hipócrita significa alguém abaixo da crítica, alguém que de uma forma ou de outra falsifica a bondade, a seriedade, as exigências, falsifica a revelação para privilegiar o ponto de vista pragmático da religião. Jamais dispensável, mas nunca no lugar da essência. Então Jesus aproveita na primeira parte essa intervenção e São Marcos então faz um resumo destas abluções. A palavra lavar para nós não significa o que está acontecendo ali, não. Eles não estão se lavando simplesmente como o povo que viveu a pandemia, deixa sapato na porta, todo aquele desespero. Não. A ablução é um ato de purificação. Porque estar no mundo é entrar em contato. Ele citou logo a praça pública. Contato com pessoas pagãs, com alimentos impuros e uma série de questões que estão ligadas à impureza. Ora, se estão ligadas à impureza, impedem aquele agente religioso de praticar a sua religião. Ele não pode entrar no templo vindo da praça. Ele não pode parar para tocar num doente, ferido, porque ao ensanguentar-se com o doente, ele se torna incapaz de poder oferecer sacrifícios a Deus. E assim por diante. Então, ao chegar em casa, no sopé de casa, despir-se das roupas e, em alguns casos, ao menos para comer, lavar ritualmente, não só as mãos, mas também os meios com os quais se come, pratos, talheres, copos, etc., taças. Tudo deve ser purificado, já que na vida de um judeu piedoso, tudo é consagrado a Deus. Jesus não desmente o costume. Jesus somente, num ato de hierarquia da verdade, coloca os costumes no seu devido lugar. E a palavra hipócritas provavelmente insinua que nem isto que cobram eles viviam. Nós sabemos que mais adiante Jesus dirá: façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É uma acusação muito grave dirigida a todos nós pastores, que ensinando bem, não vivamos bem. Logo, pode ser que o nosso comportamento elimine os ensinamentos de Deus. Muito bem. Começaria então uma segunda parte do Evangelho, qual ele vai responder a cada uma das questões envolvidas nesta questão, essa pergunta escandalizada dos fariseus. E o que ele diz? Se escandalizar com o que não é essencial é perda de tempo e pode ser até, como Jesus interpretou muito bem, pode ser simplesmente um ato hipócrita de aparente defesa dos valores, sem que com isso a vida esteja realmente pautada em valores.
Só o essencial pode ser sinalizado pelos valores. Aliás, os valores são sinalização, epifania da verdade, do reto, do justo, do bom, do desejável.